Por isso vamos todos gritar para um país mais pobre. Tretas num café virtual. Poder é a pior coisa que há. Eu sou geneticamente contra o poder, seja ele de quem for. Tretas num café virtual. Portanto, 6% de... Tretas num café virtual. E até não sei se a certa altura não é bom haver 6 meses sem democracia, mete-se tudo na ordem e depois então vem a democracia. Tretas num café virtual. Não mais Jesus, jamais. Jamais. Tretas num café virtual. Às terças-feiras, na Telefonia da Amadora e TV Amadora. Ora, boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme nos vejam. Bem-vindos a mais um episódio destas Tretas no Café Virtual, com o Jacinto Furtado de Aldeias, como os meus queridos comentadeiros. Desculpem, isto é mesmo virtual, boa tarde. Café ninguém vê-lo. Pois é, realmente, devíamos arranjar umas canecas a dizer Tretas no Café Virtual. Quando eu trago alguma coisa para beber, vocês gozam comigo? Não, por acaso, gozamos. Pronto, Jacinto, assim rapidamente, vais ter com uma cor assim um bocado esquisita. Não sei se foi alguma coisa que comeste no fim de semana, no domingo, não sei. Estás assim com uma cor, não está assim tudo bem essa cor, não sei. Mas pronto, era só um à partezinho. Boa tarde, meninos. Calma, sabes, tu nunca foste à caça, pois não? Em miúdo cheguei a fazer uma caça, mas pronto, era aquela caça de pequeno porte. Exato. Está bem. Nem vou querer saber o que era, que é para Olha, não vou dizer entrarmos isto e aqui vou-te explicar. Explico já rapidamente. Quando eu era miúdo, ia com o meu primo à caça, à noite, iam apanhar o que chamavam em Leiria, que eram os xaréus. Aqueles passarinhos que andavam nas figueiras, depois depenavam-se e fritavam. Pronto. É exatamente o Olha, que não estava a referir a nada. nada, não. Nem é nada do desporto, daquela coisa que se joga com os pés, que aconteceu no fim de semana. São 11 contra 11. Na segunda-feira havia assim uma malta que pronto, estava assim um bocadinho indisposta. Mas pronto, passou-se. Isto é também, olha. Bom. Há outras coisas mais importantes na vida. Não, eu ia dizer que houve aqui vários desenvolvimentos, ou pelo menos novas informações acerca desta crise política, mas houve uma que me surpreendeu no fim de semana, que tem um bocado a ver com caça também, porque o Ministério Público andava à caça de um António Costa, e depois não se percebe se é o António Costa ou se é o António Costa e Silva. Percebe-se. Foi um engano, não é? Acho que há uma escuta. Porque está na escuta. Eu quero o Silva. Exatamente. Alguém esqueceu-se O que não se percebe é o que é que anda a fazer aqueles indivíduos do Ministério Público. Isso é que não se percebe. Até agora. Eu pelo aquilo que ouço, leio, ainda não percebi nada. O que eu percebi foi isto. Até agora não é nada. Quer dizer, e esse objetivo cumprido. A malta não percebe. Eu autodenomino logo como o nabo destas coisas da política. E então, aquilo que eu leio e aquilo que eu ouço nos jornais, que dão na televisão, ainda não vi nada palpável. Quer dizer, vi uma coisa palpável que dava-me jeito. Era uma coisa que estava lá a fazer de separadores de livros. Isso dava-me um jeitaço, que a malta nem sabe. Se calhar tem que saber a origem, né? Penso eu. Também não aparece assim uma quantia daquelas no açucareiro. Mas isto tem que haver algo mais grave ou grave para aquilo que sucedeu. Não é? Porque eu deixava aqui uma pergunta, e vocês são os comentadores politicamente políticos. Será que, sabendo o que se sabe hoje, o António Costa se tinha demitido? Eu fico com as minhas dúvidas, não sei as vossas, mas eu fico as minhas. Ainda não vi nada que... Sim, acho que ninguém viu, não é? Não foste só tu, Paulo, acho que ninguém viu nada, pelo menos daquilo que se sabe do processo, ninguém viu nada que justifique esta crise. E ainda para mais, quando se sabe que houve este engano do Ministério Público na transcrição da escuta do António Costa e Silva e tal,
Pronto, é um exemplo, acho eu que isto é uma grande atrapalhada que vai É aqui grave, não é exemplo, isto é da gravíssimo. parte É do gravíssimo. Ministério Não é? Público. Sim, claro, é gravíssimo. Já era grave sendo, se fosse uma outra situação de uma pessoa qualquer. Mas grave é o que sucedeu aqui, não é? Que isto desenrolou um governo que se demitiu. Epá, também não, pronto, eu espero, agora, penso que foi ontem, ouvi um indivíduo aí na televisão dizer que só temos conhecimento de 60 páginas de um montante de não sei quantas páginas. Pronto, acho que só se sabe ainda de 60. Mas, entretanto, saíram aquelas medidas, foram todos para casa, né? Que eu quase que adianta aquela notícia do foram todos para casa. Isto não houve medidas graves para ninguém. Eu não vi nada. Jacinto. Paulo, não houve medidas graves para ninguém. Houve, de facto, houve. Quer dizer, ninguém ficou preso. Quando alguém está à espera de ficar preso, todas as outras medidas parecem ser muito mais leves. Mas tens pessoas que estão proibidas, por exemplo, de se ausentar do país. E quando se diz que isso não é privativo da liberdade, é privativo da liberdade, sobretudo quando estás numa União Europeia, onde, e faz parte da Carta de Constituição da União Europeia, tens livre circulação. Mas se quiseres, não podes ir a Badajoz comprar. Ou, se eles quiserem, não podem ir a Badajoz comprar caramelos sem estar a prevaricar. Ok, portanto, há medidas graves. Agora, não há as medidas sequer que foram pedidas pelo Ministério Público. E aqui entra um outro fator que, curiosamente, ninguém quer comentar, ou toda a gente se escusa a comentar, que é o juiz. Eu não sei se foi este juiz que assinou os mandatos de busca e detenção. Em teoria terá sido, porque isto não é processo urgente, portanto é o juiz a quem estava atribuído o processo, portanto terá sido ele a assinar os mandatos de busca e detenção. E o que se verifica aqui é que o senhor juiz assinou de cruz, portanto não leu os factos indiciados, nem pediu a consulta do processo antes de assinar mandatos de busca à residência oficial do Primeiro-Ministro, mandatos de detenção para o chefe de gabinete, para este, para aquele e para o outro. E mandatos de busca à casa de 2 ministros. Portanto, quando se está aqui a dizer que é o juiz defensor dos direitos, liberdades e garantias, acordou foi um bocadinho tarde, porque ele devia ter feito isso antes. Na altura em que assinou os mandatos. Não era agora. Porque se ele tivesse feito o trabalho de juiz de instrução, que é o juiz dos direitos, liberdades e garantias, se o tivesse feito no momento certo, nada disto teria acontecido. Pelo menos não nesta altura. Teria acontecido mais tarde, se o Ministério Público conseguisse criar uma indiciação mais forte e mais coerente, e que não se baseie em que o Manel almoça com o António. Pois é, que depois ainda temos essa questão, não é? Os indícios de um possível problema aqui estão precisamente no jantar, em jantares. Em relação à Helena, não sei, mas eu acho que eu e o Paulo somos autênticos criminosos. Eu não, lamento informar, mas daquele valor acho que nunca tive essa oportunidade. Não, daquele valor, não, atenção, porque daquele valor há uma ou duas refeições, porque há refeições de 30 euros. Sim, é verdade. Desculpem lá, já dizia um grandioso presidente de um clube de futebol que isto jantares, olha, por acaso, falando nesses jantares... Não era jantar, era almoços, não há almoços grátis. O caso dos jantares, que era corrupção. Portanto, o seu presidente do clube de futebol alugou isso. Né? É verdade. Por acaso foi arquivado ontem ou antes de ontem. Olha, exatamente. E tens aí um exemplo também de mais uma situação, que independentemente da intenção que podia estar por trás dessas ofertas, ser ou não ser. Ao fim de quantos anos é que isso durou? Só não sei dizer ao certo. Sei que penso que a FIFA já arquivou isto em 2000 posso estar enganado, 2021. Depois cá é que isso prolongou-se mais não sei quanto tempo e foi arquivado, portanto, na quarta-feira, ontem. Outro acontecimento relacionado com isto foi também a comunicação que António Costa faz ao país no sábado à noite. Houve críticas dizendo que foi uma comunicação fora de tempo, que não faria sentido. Houve outras críticas que esmiuçaram as palavras do primeiro-ministro até ao tutano
para tentar perceber alguma coisa e como é que ele se posicionava face a tudo isto. Acham que fez ou não fez sentido António Costa falar ao país no sábado, mesmo com aquela admissão incrível de que um primeiro-ministro não tem amigos? Coitado. Para mim, acho que não fez. Para mim, o timing não era o correto. Acho que devia fazer a comunicação, não era naquela hora, naquele dia. Porque penso que estava a desenrolar-se também a audição naquela mesma hora. Fazia no outro dia seguinte, fazia a hora do almoço. Portanto, e depois também não sei porque é que veio fazer aquela declaração. Já tinha feito uma declaração, está demitido, não há mais nada a fazer, é bola para a frente. Quer dizer, estar a tirar, mas lá, haver aqui umas desculpas, ou estar a desculpar-se, ou estar com essa coisa dos amigos. Isto eu penso que está aqui. Pronto, isto agora vamos aqui ter muita situação, que isto vai começar a desenrolar. A campanha eleitoral pode começar em março ou em fevereiro, mas ela vai começar agora. E até já tenho ideia que começou com algumas situações que caíram que estavam contempladas no Orçamento do Estado, não é? Portanto, isto está a começar a campanha. O que eu acho é que demitiu-se, portanto, escusava de vir fazer aquela declaração, até porque eu sinceramente depois eu não ouvi no dia, apanhei foi depois aquilo que foram comentando do que ela andou para lá dizer, que afinal tinha tido a infelicidade de dizer que era o melhor amigo, agora já não é. Qual é o problema de dizer que era o melhor amigo? Isto a gente sabe, qualquer pessoa sabe que os amigos, e por isso é que apareceu aquela expressão dos jobs for the boys, não é? Os amigos vão todos parar estes cargos. E ele levou o amigo também. O amigo, se calhar o amigo, sendo amigo, podia fazer as coisas e estava calado. Ganhava mais. Fazia por código Morse, não ficavam registros. Numa obra daquelas, quem anda no terreno, e nem é preciso ir àquela dimensão, que se calhar aquela dimensão daquela obra, acho nem a Auto-Europa chegou ou terá ao nível da Auto-Europa. Quem anda no terreno em obras muito inferiores do que aquelas, há sempre o telefonema, porque a gente conhece, ou conhece um indivíduo que conhece, ou há sempre. Agora, eu acho que as instituições públicas têm que seguir os trâmites legais, porque haver um telefonema, haver telefonar a um amigo ou outra pessoa qualquer, porque conhece, e dar ali 2 ou 3 palavrinhas e dizer, ajuda aí, coisa. As coisas depois têm que seguir os trâmites legais e seguirem a ordem legal, porque de resto o telefonema a mim não me faz. Eu não fico chateado porque o gajo tenha recebido telefonema, todas as partes estavam a concorrer ou que estavam. Tem que depois seguir o que é legal. Paulo, por acaso dás aí um exemplo interessante, ainda bem que falas na Auto-Europa. É que a Auto-Europa é exatamente o exemplo do que se passou agora em Sines. É que vocês sabem como é que foi tratada a Auto-Europa? Exatamente da mesma maneira, criando uma task force ministerial para ultrapassar burocracias excessivas que os diferentes departamentos e os diferentes serviços têm quando trabalham isoladamente. Portanto, então porque é que aquele cavalheiro que saiu da reunião do Conselho de Estado com o sorriso alarve, não foi investigado também pela Auto-Europa? Porque se passou exatamente o mesmo. E tem que se passar. São investimentos de 3,5 mil milhões de euros em que nada pode falhar. E o nada pode falhar significa os serviços terem que estar coordenados. Por isso é que há os projetos PIN, projetos de interesse nacional. Não é abrir uma mercearia de esquina, é... Agora, tudo isto acontece uma vez mais porque se deu... E uma vez mais, honra seja feita a Rui Rio. Sim, falámos dele a semana passada. Que há muito tempo que andava a dizer que estes tipos, que a justiça, está em roda livre, que fazem aquilo que querem. Nós estamos, há muito pouco tempo, de ser governados pelos juízes, e aqueles que têm a leviandade de se levantar e ser uma voz contra, vamos todos cair. Vamos todos cair. Quando se diz alguma coisa contra os juízes, mais tarde ou mais cedo vai-nos acontecer alguma coisa. Ou vai acontecer alguma coisa. E depois temos que acabar de uma vez por todas com a situação da irresponsabilidade dos juízes. Porque os juízes têm que ser responsavelmente irresponsáveis. Eles beneficiam do estatuto de irresponsabilidade para poderem tomar as decisões responsavelmente,
sem ter o receio de virem a ser responsabilizados pelas decisões que tomam. Não é irresponsavelmente poderem tomar as decisões e depois, como são irresponsáveis, não se passa nada. E o mesmo se passa com o Ministério Público. Porque a alteração legislativa, graças a António Costa, que transformou uma estrutura hierárquica, que se continua a dizer que é uma estrutura hierárquica, numa estrutura em que os índios mandam mais que o chefe, porque a Procuradora-Geral da República, que está sob fogo agora, não pode fazer rigorosamente nada. A única coisa que a Procuradora-Geral da República pode fazer é, se estes procuradores ou outro procurador arquivar um processo, ela pode mandar abri-lo, ou reabrir o processo. Ela não pode ter interferência no processo, não pode chamar o processo. Então vamos lá ver o que é que vocês estão a fazer. Vocês estão a fazer porcaria, temos que ir para o outro lado. Não pode. Portanto, é a única estrutura hierárquica em que o chefe não manda. E depois querem que isto funcione. Nós temos falado muito dessas questões aqui e realmente este caso vem novamente colocar esta preponderância que o Ministério Público tem e que o sistema judicial tem, vem novamente colocar essas questões e acho que o Jacinto neste caso tem razão, porque se não houver aqui alguém a alterar ou se não houver aqui uma responsabilização destas pessoas, vamos viver tempos muito, muito complicados. Helena, mas é preciso coragem e Claro. não ter medo de afrontar estes poderzinhos. É disto que se trata. Okay? E não é virem dizer agora, não, o PS não deve falar sobre o processo, o PSC não deve isto, o PCP não deve aquilo, e não sei o que, não devem falar, não devem falar, devem debater. Nós tivemos há muito pouco tempo o exemplo daquilo que é o abuso do Ministério Público com as buscas à sede do PSD. É a sede de um partido político. Tem que estar protegido e está protegido constitucionalmente. Tivemos agora a devassa da residência oficial do Primeiro-Ministro, com tudo aquilo que lá está em termos de informação confidencial e secreta. Não podem ser uns amanuenses armados em donos disto tudo, com palas nos olhos, que entram por todo o lado e fazem aquilo que lhes apetece, sem serem responsabilizados e sem sequer depois se lhes exigir que em tempo útil façam as coisas como devem ser. Estamos a falar de fulanos que há 4 anos que estão a investigar e não conseguem perceber que têm as escutas erradas. Não conseguem ler uma escuta em que o Lacerda diz que, epá, se for das finanças, falo com o Medina, se for da economia, vou tentar falar com o António Costa Silva. Não, então é o melhor amigo. O melhor amigo não tenta falar, telefona-lhe, fala com ele. Exato. Se fosse Ainda por cima são analfabetos, não sabem ler. Portanto, nós estamos a ser comandados e estamos perante um autêntico golpe de Estado feito por malta com déficit cognitivo. Jacinto, respiro. Isto ainda vai dar para mangas. Ainda temos que fazer aqui umas emissões especiais. É verdade. Entretanto, outra notícia que surgiu nestes dias é a admissão de João Galamba, que finalmente, digo eu, porque com tantos casos Isso estavam... já é um comentário, não? É verdade, mas é que com tantos casos que estavam ligados a João Galamba, com toda aquela história com o Presidente da República, o homem agora decidiu apresentar a sua admissão e António Costa vai lidar com esta pasta até haver um novo governo. Peca por tardia esta admissão de João Galamba, que até me falha o nome do homem. Não era coisa quando foi aquela situação da TAP, que já na altura já toda a gente podia fazer essa admissão, não é? Eu aí acho que toda a gente estará de acordo que foi a teimosia de António Costa, Claro. Foi o problema. As maiorias absolutas às vezes são más, porque criam assim uma certa sensação de quer posse e mando. E foi isso. Foi a morte de António Costa. Galamba foi a morte de António Costa. Porque sem esse episódio provavelmente as coisas até tinham tido um outro apoio institucional que acabaram por não ter. Eu gostava de só voltar um bocadinho atrás, porque eu não comentei a conversa em família que António
que António Costa teve no passado sábado, não foi? Porque só há uma coisa que eu quero salvar dessa conversa, que é aquela que mais me chocou em tudo isto. E chocou-me imenso por ter sido dita por António Costa, que é conhecedora dos meandros da justiça, e ainda mais me chocou por ser dita por alguém que é também um dos responsáveis pelo estado a que chegámos, em termos de justiça. Foi ele ter dito que provavelmente não voltará a exercer nenhum cargo público com o tempo que este processo vai demorar. Isto acho que é a demonstração de que a falência do sistema judicial já aconteceu há muito tempo. E estamos a falar de um caso que é mediático. Imaginem agora os comuns mortais que têm a infelicidade de cair na incompetência e na irresponsabilidade destes tribunais. Sim, sem dúvida. Essa declaração de António Costa é realmente o espelhar daquilo que nós temos andado aqui a falar e que muitas vezes falamos de outros casos que não são tão conhecidos e que não estão a ser tão fundamentais e cruciais na nossa vida política como este, que realmente é um absurdo o tempo dos processos judiciais. Foram apresentados 2 candidatos à liderança do PS, Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro. Um completamente a facção, digamos assim, de António Costa, o outro, há muito uma voz contestatária dentro do partido. Que considerações tem em relação a estes candidatos, ou que expectativas é que têm em relação a estes candidatos? Olha, Paulo. eu não conheço o indivíduo que se demitiu do governo, depois passou para deputado, e sinceramente tenho ideia que ele dentro do partido, pelo aquilo que eu também vi, é capaz de ter a maior parte do partido, além de achar que o Partido Socialista está partido ali ao meio, né? E tenho a minha ideia é que ele vai, portanto, vai ser ele que vai conseguir vencer e ser o próximo a esfiar o partido. Mas vamos ver. Isto penso que ainda pode aparecer mais alguém, não sei se vai aparecer ou não, mas Sim, veremos ainda há tempo. o outro indivíduo acompanha, pronto, já sei quem é, mas não tenho ideia do que é que ele poderá fazer. É isso. Jacinto. Helena, diz o povo que pai não é quem dá o nome, é quem cria. E se António Costa é indicado como o pai da geringonça, de facto, quem a criou foi Pedro Nuno Santos. Foi Pedro Nuno Santos. Portanto, eu sou geneticamente contra maiorias absolutas. E acho que despindo todas as camisolas políticas, e se os comentadores o fizerem, podemos afirmar que o governo da geringonça foi o melhor governo que nós já tivemos nos últimos anos. Porque as coisas eram negociadas, porque as coisas tinham que estar de acordo. Eu gosto de governos com apoio parlamentar, não gosto de governos feitos por alguém que ganha as eleições e depois vai chamar para o governo outro partido que não ganhou as eleições. Não, acho que os acordos parlamentares fizeram-se para isso mesmo. E eu acho que nós vivemos uma época muito perigosa, porque nós temos aí uma quantidade de gente desejosa de chegar, e até vou usar uma expressão que foi usada há uns anos atrás, por um candidato agora a primeiro-ministro, que disse: não temos sede de chegar ao pote. Foi Montenegro. E eu acho que ele agora está com muita sede, não bebeu o suficiente e agora está com muita sede e não vai olhar a meios para atingir os objetivos. E se há algo que nós não queremos e não podemos permitir, é que Portugal caia no mesmo disparate que se tem vindo a ver em alguns outros países, de abrir a porta àqueles a quem a porta tem que estar fechada. Portanto, tenho muita esperança de que as próximas eleições, aliás, há algumas sondagens feitas ainda antes de se saber destas barbaridades todas cometidas pelo Ministério Público e da decisão do juiz e tudo aquilo que se vai saber daqui para a frente, davam uma situação em termos de votos muito curiosa. Vamos ver o que é que isto vai dar para aqui. Espero que não dê uma maioria absoluta nem ao PS nem ao PSD, mas espero que dê a possibilidade de haver um governo de maioria parlamentar.
Antes de acabar, o Paulo fez esta referência há bocadinho, afinal do IUC já não vai aumentar para os carros anteriores a 2007. É o que Não é, Paulo? sinceramente, é essa e outras que apareceram, entretanto, ontem nas notícias, para mim, são autênticas campanha eleitoral já, né? Já. Sim. É impossível não ter essa do leitura. IUC foi logo, ok, começou a campanha. Quer dizer, uma coisa que primeiro era para proteger o ambiente, depois já não era para proteger o ambiente, também já era, já tinha outras valências. Agora acaba de ver, quando o outro indivíduo, portanto, das finanças, o Sr. Medina, já defendia aquilo com a dama de ferro, que era, isto não sai, afinal. Afinal, Temos campanha. Uma coisa para os portugueses é boa. Aproveitamos esta altura da campanha, pá, com isso. Não se pode, eu já vi gente, não pagas agora, pagas na próxima. Epá, mas enquanto não pagar nesta, olha. Paulo, sabes que eu sempre tive a convicção que esta alteração do IUC ia cair e que ela só lá estava precisamente para causar esta agitação popular para tapar outras coisas que lá estarão. Sim. é possível. Sim, porque, quer dizer, temos que ser realistas, temos um bolo de impostos que todos os anos cresce, né? Portanto, a gente precisa, não é o IUC, é que os impostos deixam, porque a carga fiscal para as pessoas e para as empresas é monstruosa. Ou então, isto tudo aconteceu porque alguém no Ministério Público tem um carro anterior a 2007. Paulo, tens alguma coisa para terminarmos aqui a nossa conversa hoje? Temos só que isto também alongou-se, esta matéria alongou-se, temos que arranjar outras matérias, sei lá, como é que se faz? Eu por acaso tinha aqui uma boa, mas já não dá, que é o... Alongou-se, e é só para vos dizer que eu conheci, não sei se vocês sabem, um peixe que nunca anda de elevador. Foi? Não sabes? Não. É pescada. Olha, é um bom jantar ou um bom almoço, pescada. Fica a sugestão. Pá, cuidado. É que já houve malta que se deu mal com robalos. Beijinhos, até para a semana. Até para a semana. Beijinhos e abraços. Por isso vamos todos gritar para um país mais pobre. Tretas num café virtual. Poder é a pior coisa que há. Eu sou geneticamente contra o poder, seja ele de quem for. Tretas num café virtual. Portanto, 6% de... Tretas num café virtual. E até não sei se a certa altura não é bom haver 6 meses sem democracia, mete-se tudo na ordem e depois então vem a democracia. Tretas num café virtual. Ne mas Jesus, jamais. Jamais. Tretas num café virtual. Às terças-feiras, na Telefonia da Amadora e TV Amadora.